Hoje, dia especial, dia de Páscoa, dia em que nós celebramos a vitória de nosso amado Salvador Jesus Cristo sobre os nossos inimigos, a saber, o pecado, o diabo, a morte, o inferno. É nesse dia que também repousa a nossa fé, uma vez que a cristandade fundamenta a sua fé no Cristo que morreu, mas que ressuscitou. Por isso, é importante celebrarmos a Páscoa e, como até eu disse ontem, no culto na Castelo Forte, quando nós vamos falar Feliz Páscoa, é importante acrescentar: Jesus ressuscitou. É importante essa frase, porque ela demonstra a nossa confiança, ela demonstra a nossa certeza de que o nosso Redentor vive. Essa é a melhor de todas as notícias. Saber que a morte não tem mais o domínio sobre nós. A maldição da lei não pesa mais sobre nossos ombros. Jesus ressuscitou. Aquilo que foi dito lá no Gênesis: o dia em que vocês comerem dessa fruta, certamente morrereis. E desde então toda a humanidade estava condenada à morte física e à morte eterna. Hoje não é mais assim, porque Jesus Cristo, Ele pagou o preço, Ele carregou sobre si as nossas culpas, Ele obedientemente se submeteu à vontade do Pai, e naquela manhã de Páscoa mostrou que era muito mais do que um simples ser humano. Jesus também não é um super ser humano. Jesus é Deus. E como Deus, Ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte. E como Deus, Ele tem o poder de resgatar cada um de nós através do seu santo e precioso sangue. Por isso, o apóstolo Paulo disse: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, apontando que a ressurreição de Jesus vale para todos nós, e que pelo santo batismo nós fomos sepultados com Cristo na morte, conforme ele diz em Colossenses 2:12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados. Nós já passamos pela primeira ressurreição. Nós já podemos celebrar a vida, porque a nossa fé repousa no Cristo ressuscitado. Por isso nós nos enchemos de alegria. Por isso, quando um cristão morre, nós colocamos uma coroa de flores, porque ali não está o derrotado, porque ali está o vitorioso. Coroa é símbolo de poder. Coroa lembra-nos a eternidade. A nossa vida não acaba com a morte, porque ela transcende o túmulo, vai para a eternidade. Páscoa é a celebração da vida, é a celebração de que Jesus, Ele conquistou realmente aquilo que nós não poderíamos conquistar. Ninguém aqui pode dizer para a morte: hoje você não me leva. O dia que a morte chegar, nós vamos com ela. Mas nós sabemos, conforme Jesus prometeu em João 11, aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso porque haverá um momento em que Deus chamará todos aqueles que morreram em Cristo, e todos ressuscitarão.
também para usufruir da bem-aventurança eterna com o seu corpo e com a sua alma. Nós cremos na ressurreição da carne. Nós cremos na ressurreição do corpo. Essa é a fé cristã. Não existe outra fé, porque a Bíblia nos revela somente essa realidade. A realidade que ao ser humano cabe morrer uma única vez. Depois disso, o juízo. Hebreus 9, 27. Mas aquele que está com Cristo não tem o juízo, porque já passou da morte para a vida. E é por isso que nós estamos felizes. E é por isso que nós estamos contentes, porque nós também fomos sepultados com Cristo no nosso batismo, quando nós nos apegamos a Ele em fé, e Ele partilhou conosco aquilo que Ele conquistou. É por isso que aqui em Colossenses 3, 1 a 4, é a nossa união com o Cristo glorificado. E o apóstolo Paulo diz para a congregação de Colossos: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Cristo vive assentado à direita de Deus. Cristo não está morto. Os líderes de todas as religiões morreram. Quando eu fui fazer uma visita, por ocasião da época do seminário, para conhecer a Igreja da Unificação, a Igreja do Reverendo Moon, lá eles me afirmaram, no seminário deles, que o Reverendo Moon era acima de Cristo, porque Cristo, ele tinha falhado na sua missão, mas o Reverendo Moon não tinha falhado. E agora eu pergunto para você: onde está o Reverendo Moon? Ele está morto e sepultado, mas Jesus vive por todos os séculos e para a eternidade. Onde estão aqueles que zombaram do Cristo? Aqueles que negligenciaram a fé cristã? Aqueles que afirmaram descobrir e ter o conhecimento que está fora da revelação de Deus? Esses estão perdidos e condenados. Queridos irmãos e irmãs, a congregação de Colossos foi seduzida. Ela foi seduzida por filosofias, uma filosofia, uma religião chamada de gnosticismo. No início, ali pelo ano 60, começou a indicar um caminho diferente do caminho de Jesus. Também muitos judaizantes estavam indicando que a salvação poderia ser encontrada através de um rigor, pela lei, por regras, por ordenanças. E aí então o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, ele combate os falsos ensinos. E ele nos lembra em Colossenses 1:13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Só Jesus pode pagar o preço do nosso resgate. Somente em Jesus temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Na Páscoa, nossos olhos não se voltam para nós mesmos, mas olham para Jesus. A fé cristã olha para aquilo que Jesus fez por nós, e não por aquilo que nós fazemos por Jesus. Não é pelas obras da lei, não é pelo rigor ascético, não é por ordenanças mundanas, mas sim pelo sacrifício substitutivo de nosso Senhor Jesus, que nós somos salvos. Muitas vezes
aquilo que aparece na mídia, muitas vezes, aquilo que nós recebemos como mensagens bonitas. Hoje mesmo eu recebi: Páscoa é amor, Páscoa é amor, Páscoa é amor, Páscoa é mais do que amor, Páscoa é mais do que paz. Se nós não incluirmos Páscoa é o Cristo ressuscitado, então a Páscoa perderá o seu valor. Porque só podemos falar de amor, só podemos falar de paz, só podemos falar de vida se incluirmos Jesus ressuscitado. Sem Jesus ressuscitado não tem amor, não tem paz, não tem misericórdia, não tem perdão. Lembrando as palavras do apóstolo Paulo: se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes. Infeliz é aquela pessoa que acha que a vida é só aqui e aí acabou. Paulo nos lembra: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. As coisas aqui na terra precisam estar em função das coisas lá do alto. E as coisas lá do alto são as coisas espirituais. E as coisas lá do alto são importantes porque Jesus está lá. Onde Jesus está, ali eu também quero estar. Onde Jesus está, aquele lugar é importante e é precioso para mim. Quer ver um exemplo? Se Jesus está na palavra, a palavra é importante para mim. Não porque é um livro mágico, não porque é um amuleto, mas porque a palavra me revela que Jesus Cristo, Ele veio e pagou o preço do meu resgate. E Ele não está morto, mas ressuscitou. Se Jesus está no batismo, então o batismo é importante para mim, não porque é uma tradição da igreja, mas porque o batismo é um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ali eu fui sepultado com Cristo e ressuscitei e participei da primeira ressurreição. Essa é que vale a pena, participar da ressurreição com Jesus. Se a Santa Ceia, ali eu encontro o corpo do sangue de Cristo para o perdão dos meus pecados. Então a Santa Ceia é importante para mim. Eu quero participar da ceia, eu quero comungar da Santa Ceia, porque eu preciso da Santa Ceia, porque onde Cristo está, eu quero estar. Eu quero estar com Cristo hoje, para estar com Cristo na eternidade. Eu ressuscitei com Jesus hoje, e eu quero viver com Ele para sempre. Bem-aventurado é aquele que deposita a sua fé e a sua confiança nas coisas lá do alto, porque ali Cristo vive e está sentado à direita de Deus. Esse à direita de Deus lembra-nos do seu poder. Jesus veio em humildade, Ele veio e não usou plenamente o seu poder de Deus, mas isso foi por sua causa, foi por minha causa, porque não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Então, no momento certo, como Lutero diz, a natureza humana de Cristo foi como uma isca, e Ele, sendo Deus, era o próprio anzol em que o diabo abocanhou. Mas quando ele abocanhou, ele se viu preso pela divindade de Cristo, aquele que esmagou a cabeça da serpente e não deixou que a serpente fosse vitoriosa. A morte não tem poder sobre nós, nem o diabo, nem o inferno, porque Jesus ressuscitou. Buscai as coisas lá do alto,
importante lembrar isso. Nos dias em que muitas pessoas se perdem e são sufocadas, porque buscam somente as coisas aqui de baixo. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Páscoa é momento de olhar para cima, é momento não de olhar para a morte, é momento de olhar para a vida, para Jesus. E quando a morte chegar para você, você pode ficar tranquilo, porque ela não tem o poder de te condenar. Jesus prometeu que quando Ele vier nos buscar, Ele vai nos levar para um lugar em que nem mesmo essa morte física vai nos atingir. Enquanto estamos aqui nesse mundo, caminhamos em fraqueza. O nosso tabernáculo, o nosso corpo, a nossa carne é frágil e se desfaz. Enfermidades, doenças e morte poderão nos atingir. Porém, eu sei, como disse Jó, que o meu Redentor vive, e com os meus olhos eu verei a Deus. Com esses meus olhos, e não outros. Essa é a fé que brota do túmulo vazio. E se alguns pensam que a maior certeza ou a única certeza que o ser humano pode ter é a morte, eu digo que existem outras certezas. Existe a certeza do julgamento final. E existe a certeza da ressurreição. Lembre-se disso. E tenha uma feliz Páscoa. Amém.